Uma doença, na maioria das vezes, silenciosa. No caso da sífilis primária e secundária, pode ser que realmente, principalmente a sífilis primária, pode ser que passe despercebido, porque a lesão ela é uma lesão pequena, indolor, que desaparece espontaneamente. Hoje tratada pelo Ministério da Saúde como uma epidemia no Brasil, o aumento dos casos de sífilis, doença infecciosa sexualmente transmissível, preocupa especialistas. De acordo com os recentes dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, entre 2014 e 2015, a sífilis adquirida teve um aumento de 32,7%. A sífilis em gestantes, 20,9%. E a congênita, transmissível da mãe para o filho, de 19%. Segundo o HDT, Hospital de Doenças Tropicais, unidade referência em Goiás no atendimento a doenças infecciosas e dermatológicas, a situação é alarmante. O número de casos de notificação em relação à sífilis adquirida aumentou em torno de 780% entre os anos de 2010 e 2016. Chama atenção, mas por dois lados. Por um lado, a gente acredita que é um número negativo, porque a gente está tendo um aumento no número de casos de sífilis. Isso não é uma coisa do HDT, não é uma coisa de Goiás, é uma coisa do Brasil, né? É uma coisa que está acontecendo. A gente está observando realmente um aumento no número de casos de sífilis generalizados. E, por outro lado, é um número interessante da gente trabalhar. Por quê? Porque a gente observa que está tendo uma melhoria no diagnóstico. As pessoas estão pensando mais na doença e estão conseguindo fazer o diagnóstico de uma maneira efetiva e adequada para realizar o tratamento. A falta de prevenção é um dos principais fatores do aumento dos casos da doença, que, quando diagnosticada, tem cura. Sim, a gente tem tratamento para todos os casos. Como a gente estava falando aqui antes, no caso da sífilis primária e secundária, é mais fácil de você tratar. São menos doses do medicamento, até mesmo na sífilis terciária, quando não tem comprometimento neurológico, nenhuma complicação, o tratamento é muito simples, né? E é efetivo. De fato, você consegue levar à cura. Agora, a gente tem alguns casos que são mais complicados. Por exemplo, sífilis congênita, às vezes você tem que fazer um tratamento mais prolongado, principalmente se tiver comprometimento neurológico, e nos pacientes com HIV, que tem aquela imunossupressão, que às vezes dificulta da gente ter uma resposta adequada e muitas vezes também eles têm comprometimento neurológico. A gente teve alguns problemas aqui no Brasil, principalmente no primeiro semestre desse ano e no ano passado, de falta de medicamento, entendeu? Então eu acho que isso agravou muito a questão da disseminação da doença, porque a doença você tem que tratar o parceiro e tal. Se você não tem a medicação, aí você facilita a disseminação.